Graça e paz em nome de Jesus. Você chegou ao final da primeira matéria, do primeiro módulo, a nossa 12ª aula de como estudar a Bíblia. Parabéns! Parabéns, que você possa ter sido abençoado com esse curso e que cada aula possa ter acrescentado ao teu conhecimento, ajudando você a cumprir o teu chamado, ajudando você a cumprir aquilo que você recebeu do Senhor e transmitir a palavra do Senhor com excelência. Nós estivemos abordando na última aula alguns métodos de ensino, alguns métodos de estudo da palavra de Deus. Falamos um pouco sobre o método histórico, onde você tem que pesquisar um pouquinho da história, do contexto, de quem escreveu, como escreveu e quando escreveu. E também falamos um pouco acerca do método cronológico, de você poder usufruir aí hoje dos recursos que nós temos publicados em português da Bíblia de Estudo em forma cronológica. Aí hoje nós estaremos concluindo o nosso estudo falando um pouquinho do método expositivo, o método devocional e também o método dispensacionalista. A importância de você poder entender a verdade da palavra de Deus, observando ela como um todo, observando ela realmente bem complexa. Quando falamos de método expositivo, esse é um dos métodos mais complexos que se existem e mais eficaz é o método de estudo expositivo. Nesse método nós vamos explorar todos os recursos, estudando a Bíblia livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, ou a carta específica, mas sempre na ordem cronológica, ou seja, ele é a junção de todos os demais métodos em um só. Se aprofundando versículo por versículo, incluindo condições da época, usos e costumes, leis e citações de situações citadas no próprio texto. Então nós precisamos aprender a explorar o texto de uma forma bem complexa. O método expositivo é a maior contribuição que a igreja pode dar ao mundo hoje, a uma geração atribulada e amedrontada. Por quê? É uma pregação consistente e relevante da palavra de Deus. Muitos preletores, infelizmente, abandonam seu compromisso com a fé verdadeira. E a vida de alguns deles tem mostrado seca, fraca, sem entusiasmo, piedade e sem poder do Espírito Santo. A pregação expositiva é um dos melhores instrumentos para produzir o crescimento sadio da igreja. Uma pesquisa realizada por Tom Rainer entre 576 igrejas batistas nos Estados Unidos revelou que a pregação como um método para a exposição eficaz do Evangelho é o método expositivo. E a pregação do método expositivo ela foi preferida por mais de 90% dos entrevistados, porque através do recurso do método expositivo, realmente o seu ouvinte vai conhecer a Bíblia passo a passo, versículo por versículo, texto por texto, cada personagem, cada livro. Nenhum outro método se compara a esse, porque o método expositivo é o método mais abrangente. A pregação evangélica ela tem que refletir a nossa convicção de que a palavra de Deus é infalível e inerrante. E muitas vezes isso não acontece. De fato, há uma tendência perceptível no evangelismo contemporâneo ao afastar-se da pregação da Bíblia e desviar-se para uma abordagem centrada na experiência pessoal, pragmática ou na pregação tópica do púlpito. Então o método expositivo é literalmente expor o fato. Exposição quer dizer trazer à luz aquilo que já existe. A palavra exposição deriva do termo latino expositivo, que significa divulgar, publicar ou tornar acessível. O sermão expositivo é um sermão que extrai uma mensagem da Escritura e a torna acessível aos ouvintes contemporâneos. As raízes da pregação expositiva estão firmemente arraigadas na Escritura. A pregação expositiva, segundo a literatura, não é uma inovação dos especialistas em homilética, mas é uma volta às origens bíblicas. Para aprendê-la, a pessoa precisa, antes de tudo, observá-la nas Escrituras. A Bíblia prescreve o conteúdo singular e o modelo supremo para a pregação. Além da pregação expositiva, nós temos também um outro método chamado de método devocional. Ou seja, os vários métodos de estudo da Bíblia que foram abordados aqui no curso, sem dúvida, vão lhe ajudar muito a compreender o material bíblico e a mensagem que Deus quer comunicar através deles. Porém, nós podemos ir mais além,
concluindo com a abordagem do estudo bíblico do método devocional. Ou seja, todos os métodos aqui estudados são de grande importância para um estudo bíblico efetivo, que condiz aí com a matéria, como estudar a Bíblia. Porém, o contrário de todo estudo é o método devocional, pelo qual as verdades descobertas por meio de vários métodos se aplicam às necessidades do estudioso em particular. Em outras palavras, o método devocional personaliza o seu estudo bíblico. Um autor oferece a seguinte definição para esse método. O método de estudo devocional não é tanto uma técnica como um estudo espiritual. É o espírito de fervor que busca a mente de Deus. É o espírito de aventura que se arrisca a cumprir lealmente a vontade de Deus. É o espírito de adoração que quer permanecer e permanece na presença de Deus. Como a gente pode desenvolver esse método de estudo devocional? É exatamente tendo uma devocional diária com a palavra de Deus. Ou seja, o método devocional de estudo da Bíblia permite um certo grau de flexibilidade, podendo aplicar-se uma só palavra, uma frase ou um versículo, um capítulo ou até um livro inteiro da Bíblia. Sem dúvida, o plano é basicamente um só. O seguinte método ele tem sido muito efetivo na vida de muitos estudiosos e o seu desenvolvimento inclui 3 passos. Em primeiro lugar, uma paráfrase. Depois de escolher a porção bíblica para o estudo devocional, comece a lê-la 1, 2, 3 vezes em uma atitude devocional. Com papel e com lápis, faça uma redação com as suas próprias palavras, primado e clareza e lucidez da linguagem do que você entendeu do texto. Cada palavra importante deve ser trocada por uma outra palavra que lhe seja sinônima dentro da sua compreensão. Um bom dicionário de palavras sinônimas pode te ajudar nisso. A paráfrase não tem que se ajustar rigidamente ao texto, palavra por palavra, porque às vezes uma frase pode ser usada em lugar de uma só palavra ou vice-versa, uma só palavra ser usada no lugar de uma frase. Como resultado desse esforço, a palavra de Deus deve falar pessoalmente a você em sua própria linguagem. Dentro desse método ainda a gente tem que destacar os problemas pessoais. À medida que o significado personalizado da porção bíblica escolhida começa a penetrar a sua vida e à medida que você decidir aplicá-la à sua própria vida, essa lhe revelará as suas necessidades e as suas fraquezas. A pessoa se identifica com a porção bíblica, interiorizando seu significado para o seu problema em particular, e assim faz com que a Bíblia seja parte de sua própria experiência. Só dessa maneira pode a Bíblia ajudar-nos onde vivemos, com os problemas do nosso lugar, nas relações matrimoniais, com a família, no escritório, no campo, na fábrica ou em nossa congregação. Para receber a ajuda da palavra e do Espírito de Deus, nós temos de ser específicos. Não é o problema de outra pessoa, mas sim o meu problema que tem que estar à luz da reveladora palavra de Deus. Tenho de estar disposto a descobrir o mais íntimo da minha alma na presença de Deus e, com a sua ajuda, cristalizar o meu problema de forma particular à medida que a sua palavra falar ao meu coração. É indispensável a mais absoluta sinceridade porque Deus vê o coração e nos conhece. Ele compreende a nossa necessidade e o nosso problema. Somos nós que temos de compreender-nos e esta é a vantagem do estudo devocional. Leva-nos a conhecermos a nós mesmos. Uma grande parte da ajuda que buscamos junto a psiquiatras, psicólogos, terapeutas e pela qual pagamos um bom dinheiro, hoje em dia seria desnecessária se nós aplicássemos o estudo devocional da Palavra de Deus e pudéssemos ser abençoados com essa verdade da palavra a cada dia numa devoção pessoal. E por fim, as decisões pessoais, ou seja, não basta apenas detectar o problema, nós temos que tomar uma decisão clara a esse respeito. A pergunta, o que eu vou fazer com o problema que eu identifiquei? Essa pergunta tem que ser respondida. Uma vez tomada a decisão de encarar o nosso problema como ele é de fato, o Espírito Santo pode nos ajudar em nossas fraquezas e ele está sempre pronto a nos ajudar. Em um momento de oração sincera, devocional e fervorosa, você tem que concluir esse terceiro passo de estudo bíblico pelo método devocional. Aqui no adendo está em PDF um exemplo de estudo, uma demonstração do método devocional que você pode explorar na verdade da Palavra de Deus. Para concluir os nossos estudos,
nós vamos estar então falando sobre o estudo da dispensação. Sempre que você estiver fazendo um estudo da Palavra de Deus, você nunca pode ignorar a dispensação em que o texto foi escrito, ou aquilo que foi falado. Sabemos que a Bíblia apresenta 7 dispensações. Você jamais pode ignorar as dispensações quando você analisa um texto. Por quê? Diante da dispensação, você vai ter o argumento para interpretar uma ordem ou uma fala de Deus. Erroneamente, se ensina que o Antigo Testamento é lei e que o Novo Testamento é graça. Isso é um tremendo engano, porque se ignora diversas passagens dentro desse contexto. É bem verdade que a maior parte do Antigo Testamento é lei, mas nem todo ele é lei. Nós observamos aí em Gênesis que passam por outras dispensações, outras 4 dispensações, antes de entrar na dispensação da lei. As 4 primeiras dispensações, na verdade, elas estão todas no livro de Gênesis. Mas um outro erro é achar que o Novo Testamento é a dispensação da graça. Porque nós observamos que Jesus, quando veio nessa terra e viveu, exerceu o seu ministério, ele viveu na lei. Então Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é lei, e eu não posso generalizar que todo o Novo Testamento é a graça. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João ainda compreende o período da lei. Tanto é que quando os fariseus, os escribas chegaram diante de Jesus, eles chegaram questionando a lei. Então nós podemos afirmar sim, que a graça foi estabelecida a partir do momento que houve o derramar do Espírito em Pentecostes. A lei se encerra na crucificação, há um período de transição, e a graça então é estabelecida no derramar do Espírito em Pentecostes. Então, quando nós observamos essa verdade, nós podemos interpretar cada texto bíblico diante da dispensação que acontece. Porque a dispensação é a forma, a maneira de Deus agir. São os tempos, as atuações do agir de Deus que se dividem de formas de interpretação. Cada dispensação tem uma aliança, cada dispensação existe um juízo. E se nós podemos definir esse quadro das dispensações da seguinte forma: na dispensação da inocência, a aliança era uma aliança edêmica. Na dispensação da inocência, nós temos a aliança que Deus firmou com o homem no Éden. No Éden, paraíso de Deus, tudo era perfeito. Era a única aliança que não havia necessidade de derramamento de sangue. Por quê? Porque não havia pecado. Deus não criou Adão e Eva com o pecado. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. E nós temos que entender que na aliança edêmica, o homem não havia necessidade de derramar sangue. Então a primeira aliança é a aliança edêmica no período da dispensação da inocência, onde o homem era inocente. Essa dispensação se encerra exatamente quando o homem peca e Deus coloca esse homem para fora do jardim do Éden, e Deus colocou esse homem para fora por amor. Em outras matérias nós vamos trabalhar isso e vamos explicar por que o amor de Deus levou esse homem para fora. Visto que o segundo nível de tentação que Satanás iria fazer era o homem em pecado comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente no pecado. Antes que isso acontecesse, Deus tirou esse homem do jardim e passa agora a segunda dispensação, que é conhecida como dispensação da consciência. Dispensação da consciência, onde Adão e Eva viram que estavam nus, a glória de Deus se foi de suas vidas e eles puderam então ver a sua nudez. Para cobrir a sua nudez, Deus estabeleceu o sacrifício de um animal, que a Bíblia não entra em muitos detalhes. Nós observamos que o Senhor fez roupas de peles de animal. Para se fazer roupas com peles de animal, um animal teve que morrer. Creem aí os teólogos que foi um cordeiro, já uma tipificação de Cristo Jesus. Por quê? Um sangue inocente precisava ser derramado para cobrir a culpa de um homem culpado. Então você observa que a segunda dispensação é a dispensação da consciência. Mas através desse sacrifício de animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, então o Senhor estabeleceu uma aliança com Adão. Se a primeira dispensação nós chamamos de dispensação da inocência e a aliança é edêmica, que é com o Éden, a segunda dispensação é a dispensação da consciência e agora a aliança é com Adão, então nós podemos dizer que é uma aliança adâmica.
Quando nós observamos essa aliança adâmica, o homem continua mal, o homem mergulha no pecado. Olha a linhagem de Caim, o que eles fizeram de aberrações e afrontas ao Deus Todo-Poderoso. Aí então o Senhor vai resgatar o governo humano, levantando um homem e fazendo com que através deste homem e sua descendência pudesse recriar todas as coisas. É a terceira dispensação, chamada de dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano, a aliança é com Noé. E a aliança com Noé, ela é antes do dilúvio, no dilúvio e após o dilúvio, representando 3 tempos, representando justamente aquilo que haveria de vir. A aliança com Noé, ela é muito abrangente, e ela é uma aliança noélica, mas no dilúvio o Senhor julgou toda a terra, onde a multiplicação do pecado e a multiplicação do mal no homem estava incontrolável. E aí então o Senhor destruiu toda a humanidade, destruiu todos os animais, toda a sua criação, poupando apenas um casal de cada espécie para colocar dentro da arca. Então, no governo humano, a terceira dispensação, aliança com Noé. Porém, logo ao sair da arca, você vê que os seus 3 filhos, com as suas 3 noras, Sem, Cã e Jafé, Noé e a esposa, somente 8 pessoas se salvaram no dilúvio, mas essas linhagens se ramificam e há uma afronta a Deus, que é justamente a questão de Babel, onde Nimrod quer construir uma torre cujo cume toque nos céus para afrontar a Deus, porque Deus tinha ordenado: espalhai e enchei a terra, povoai a terra, e ele, em afronta a Deus, disse: não, nós vamos nos ajuntar ao invés de espalhar e vamos construir uma torre cujo cume toque nos céus. Ali então o Senhor trouxe o juízo, aonde eles, na verdade, não se entenderam mais, a confusão da Torre de Babel, aonde houve o surgimento de todos os idiomas e dialetos e as ramificações que saíram de Babel. Mas através dessa situação de afronta de Nimrod diante de Deus, o Senhor escolhe um homem para que através deste homem o Senhor pudesse levantar uma nação. E aí então nós definimos a 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa, ou também conhecida como dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal, ela foi estabelecida através de uma aliança de Deus com um homem chamado Abrão, que teve que sair de Ur dos Caldeus para a terra que o Senhor daria à sua descendência. Por isso, essa aliança é chamada de aliança abraâmica. Aliança abraâmica, nós podemos ter a dispensação patriarcal, aonde na verdade nós observamos o homem ali sendo preparado para poder gerar uma nação. Por isso que a ordem de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra em sua descendência. Quando nós olhamos para essa verdade que Deus profetizou sobre a vida de Abraão, nós podemos ver todo o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, a conquista de Canaã, em todas essas coisas. E depois então nós observamos que dessa linhagem, Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas, é dessa linhagem que vai vir os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, onde o 11º filho, José, vai entrar no Egito e, ao entrar no Egito, ele leva toda a sua família, 70 pessoas, para o Egito. Passam 430 anos ali sendo apertados, espremidos, e desses 430 anos, de 70 pessoas da família de Abraão, Deus forma uma nação, a nação de Israel. E Deus tem que levantar um homem para tirar esse povo do Egito. Esse homem é Moisés, que vai iniciar a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei, porque agora é uma nação, não mais uma família. Na dispensação da lei, a aliança é com Moisés, é a aliança mosaica. A aliança de Moisés, a aliança mosaica, ela vai cair todo juízo sobre um só homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Jesus Cristo, nós temos a nova aliança. Cordeiro vivo que desceu dos céus e tirou o pecado do mundo. Cordeiro vivo testificado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí então nós entramos na dispensação da graça. Na dispensação da graça, a aliança de Deus é em Cristo Jesus, a nova aliança. Agora não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, mas ele resolve toda a dívida do pecado de Adão, que vinha na linhagem, na natureza adâmica em cada homem. Mas a dispensação da graça,
ela vai se encerrar quando se estabelecer a dispensação milenial. A dispensação milenial, aonde Jesus vem reinar 1000 anos nessa terra, aonde então nós teremos aí a última dispensação, o plano completo de Deus. Então são 7 dispensações: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a dispensação milenial. Dentro das 7 dispensações, nós temos também 7 alianças. Aliança edêmica no Éden, aliança adâmica com Adão, aliança noélica em Noé, aliança abraâmica com Abraão, aliança mosaica, que é a aliança da lei com Moisés, a nova aliança em Cristo Jesus, da qual nós fazemos parte, e por fim, a aliança milenial, que vai ser a aliança com os judeus. E por fim, nós observamos também que para concluir cada dispensação se estabeleceu um juízo. Primeiro, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O segundo juízo, o dilúvio, onde o Senhor destruiu a maldade da raça humana. Depois, a confusão das línguas na Torre de Babel. Por fim, a lei. E a lei vai culminar em cima de uma pessoa, em Jesus Cristo. Todo pecado recai em Jesus Cristo. Mas o juízo final da nova aliança vai ser justamente no arrebatamento da igreja, onde então teremos o período milenial e o juízo final de todas as coisas. Sendo assim, nós concluímos a visão do método de estudo dispensacionalista. A importância das dispensações para você entender a profundidade do texto. Vale a pena meditar, vale a pena refletir, e como você viu, a Bíblia é muito rica, a Bíblia tem muita coisa a se estudar, muita coisa a se mergulhar, muita coisa a se explorar no texto bíblico, que nós vamos explorar no decorrer desse curso. Como estudar a Bíblia foi apenas uma pincelada em tudo que nós podemos observar e ver, e escavar e explorar daqui para frente. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse curso. Coloque aí os seus comentários, ajude-nos a divulgar, seja você também um distribuidor, um representante do nosso curso, e não deixe de participar das próximas matérias. Adquira as próximas matérias, seja um estudante da Palavra de Deus, sabendo que a Palavra de Deus é inesgotável. Nossa próxima matéria será Pedras Fundamentais para o crescimento e para o estabelecimento de alicerces. Que você possa, cada dia, meditar na verdade da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Parabéns por ter concluído o primeiro módulo de como estudar a Bíblia, o primeiro módulo da rede de ensino Instituto Jaffe. Deus te abençoe, te vejo na próxima matéria.